E aí, Rodrigão, primeiro podcast, então, E aí, Brunão? Pois é, né? depois de um mês de ensaio, de tentativa, Tentando, né? Conciliar a agenda e todos os movimentos aí, né? que bom que deu certo, Trabalho, cara. família, tudo. Filho, papagaio, cachorro, Mas que bom, é uma alegria, assim, né? Eu acho que ter essa oportunidade de estar falando contigo, estar fazendo isso junto contigo. sim, E acho que tanto para nós quanto para o nosso público vai uhum, ser bem útil, trazendo informações sim, importantes para o crescimento, para ajudar as pessoas a viverem melhor e, enfim, e seguir, né? e seguir. E sabe quando eu tava vindo pra cá, eu me dei conta que é a primeira parceria que a gente tá fazendo junto, né? Mas eu já fui teu aluno de Petro, né? É E eu verdade, falei, né? pô, agora, como a vida dá Dá volta, né? voltas, Agora na né? parceria, que muitas outras possam vir, né? É, com certeza. E vai ser uma grande parceria. Honro Sim, muito a tua trajetória, né? sim. Observei, acompanhei muitas coisas, né? E Uhum. acho que é bem comum, assim, né? Eu também tive essa experiência, né? Com a Adriana, com a Diná. Por Sim, um momento foram professoras, depois foram parceiro de parceiras trabalho. de trabalho. E eu acho que é isso aí, né? Porque no final das contas a gente está sempre buscando o mesmo propósito. Sim. E a humildade de que a gente está sempre aprendendo Uhum. é o que tem que estar sempre em foco, né? Sempre no Sim. coração da gente. E curioso porque tem alguns trabalhos que essa horizontalidade existe com mais facilidade, né? Acho que de alguma forma o Petdock possibilita isso. Sim. Eu sinto isso, né? Tem outros trabalhos que essa hierarquia, e aqui também não estou desqualificando a hierarquia e nem enaltecendo, mas que existe a possibilidade de ter outras formas de hierarquia também, como as concessões trazem bastante, que é tu chegou antes, né? Então, isso é o Isso. fato de isso já te traz, já te põe no local de anterioridade, né? Exatamente. Mas de alguma maneira nos põe lado a lado. Então, esse Uhum. antes não traz uma sensação de inferioridade, né? Então é muito, mas de qualquer jeito é muito alegre, é muito feliz para mim. E eu nunca te perguntei isso, e a gente já poderia começar Aham. com isso mesmo, que é como é que o trabalho assim de crescimento pessoal começou na tua vida, cara? Você Pô. sempre teve, na verdade, né? Aham. Eu acho assim. Eu acho que é algo que nasceu em mim, né? Hoje olhando para trás, né? Claro que na época não tinha essa consciência, hoje eu tenho. Uhum. Uma busca sempre, né? Uma busca de querer compreender as coisas, de querer se entender, né? Dentro da própria família, eu tinha um pai que tinha uma busca espiritual, né? Uhum. Como dentro do contexto familiar, um pai espírita, né? A gente fazia Uhum. aquele evangelho no lar. Uhum. E lá pelos 18 anos, cara, eu conheci o yoga, né? As práticas de yoga, de Hatha Yoga. Uhum. E eu comecei junto com amigos e foi algo que virou uma chave, assim, né? Uhum. Parece que abriu algumas memórias, alguns portais. Isso foi onde, Rodrigo? Isso foi já em Pelotas, quando eu já estava me preparando para estudar, para fazer faculdade de medicina. Já estava Ah, fazendo pré-vestibular, toda aquela aquela preparação. reparação. Já estava se preparando para isso É, também. né? Então, e o yoga parece que me deu um foco, me abriu, assim, ó, as perspectivas, né, de autoconhecimento e me deu a certeza de que, não, eu quero trabalhar com ajuda, com a saúde e a certeza de que não era uma saúde somente buscando a parte alopática da medicina, a parte Uhum. mais, né, ortodoxa. Honro muito, claro, pratico também essa parte clínica, Uhum. mas buscando também sempre essa consciência de conexão entre espírito, mente, emoção, Uhum. corpo, né? Buscando uma medicina mais integrativa, né? Uma conexão mais espiritual também dentro Uhum. da busca pela saúde, enfim. Uhum. Então, eu acho que o yoga foi o grande start, né? Uhum. Onde abriu essa consciência, onde eu consegui começar a compreender melhor o que que eu queria para mim e o meu propósito em si, né? Uhum. E depois dele, aí eu conheci um pouco do xamanismo, li alguns livros do Carlos Castaneda, que eu gostava É bastante. mesmo? São Assim, bons, né? são São muito bons, bons, né? Nossa. né? Entender um pouco melhor essa coisa também do desenvolvimento do homem, do masculino. Aí Uhum. veio os guerreiros do coração, Uhum. também o Pathwork, né? O Uhum. Pathwork foi uma escola fundamental, assim, para mim, porque
Eu vi a possibilidade de acolher, reconhecer o menino ferido, essa coisa do passado, aquilo que a gente traz, que é Uhum. difícil às vezes a gente chegar, né, nesses pontos profundos da criança, Sim. compreendendo a família, os contextos e a própria técnica, a filosofia, o grupo, né, Uhum. o qual Uhum. o Petro me levou muito a esse lugar de desenvolvimento sólido, enquanto Uhum. trabalho ah, espiritual, emocional, né, principalmente emocional, né. E que época que era isso? Já estava na faculdade, E mas aí já eu tinha já, acabado. já estudava, já fazia medicina, já estava concluindo, na verdade, nessa época. Uhum. E eu já estava me preparando para fazer a residência médica em psiquiatria, Uhum. né? Isso já eu morando em Porto Alegre, Sim. né? Aí eu conheci a Adriana, na verdade foi através de uma amiga, a Carol, né? Que os pais dela eram meus professores da faculdade em Pelotas, Oh. né? Pessoas muito legais, assim, tenho muita saudade deles. E, hum, e ela fazia um trabalho chamado Religare na época, com Uhum. a Adriana, a Renate, né? Uhum. E a gente convivia porque a gente praticava yoga juntos em Pelotas. Olha. E ela me apresentou, tu tem que conhecer o Religare, tá, tá, tá. Só que na época eu já não tinha mais idade, porque Sim. era para início ali, final da adolescência, início da idade adulta, né? Ela também já Uhum. estava saindo da idade. Sim. E aí eu escrevi uma época para Adriana e ela que legal, não sei o quê, eu tô me mudando para Florianópolis, né? Na época ela estava nesse processo. Uhum. E eu ainda estava concluindo coisas lá, né? Uhum. Em Porto Alegre. E aí passou. Aí passou um ano. Uhum. Aí depois de um ano, quando eu terminei minha residência, aí Uhum. fui trabalhar em Florianópolis. Uhum. E aí contactei ela novamente. E aí aconteceu. E aí aconteceu de eu ingressar num Uhum. grupo. E aí a coisa só evoluiu, né? E aí na época o Petor aqui ainda estava bem no início, né? Tava bem no início, exatamente. Era uma das primeiras turmas que eu fiz Sim. parte, né? Era a Adriana e a Diná. A Diná ainda viajava de Porto Alegre para Florianópolis para facilitar os grupos, né? Era uma vez Sim. por mês, uma tarde toda, né? Um sábado. Uhum. E aí depois entrei nas formações, fiz a Sim. formação de facilitador, depois de helper, né? E hoje eu continuo atuando, claro, e o Petro faz parte Uhum. do meu trabalho, não tanto de forma direta com Com hoje um grupos. grupo de homens que eu tenho junto com o meu parceiro Martin, que é o Sim. helper. E Que um dia a gente pode também, fazer um encontro só sobre isso, né? Sobre o homem, exatamente, podemos sobre o fazer um masculino. dia só sobre homens, acho que vai ser bem legal. Uhum. Falar sobre a energia masculina, o desenvolvimento masculino. Sim. E depois, aliás, depois não, junto ainda, durante o Petro, eu conheci a alquimia, né? Na verdade, teve outras coisas também, teve o Ayurveda, que eu preciso honrar, Uhum. né? Ainda durante o fim da residência também eu conheci a Ayurveda, por ter essa Sim. influência do yoga, a medicina, né, tradicional indiana, que é a Sim. Ayurveda, foi bastante importante também para eu compreender melhor assim os biotipos, as especificidades, Uhum. as técnicas. Cheguei a trabalhar um pouco, né, com os panchakarmas, junto com o Dr. Ruguet, que Uhum. foi meu professor, Sim. e foi bem válido esse conhecimento, né? E depois eu conheci a alquimia, né, através do Joel Aleixo, né? E foi aonde eu tive mais impacto, assim, no sentido de, acho que encontrei agora uma ferramenta para estar usando em nível de consultório e terapêutica mais direta para Uhum. o homem ocidental, vamos dizer assim, né? Sim. Porque muita coisa do Oriente barrava-se em questões Uhum. culturais, na Sim. praticidade, na facilidade, né? Nos limites do Ocidente, né? Exato, né? Sim. E aí foi. E aí até hoje, né? Há pouco, esse fim de semana voltei de lá, de uma formação já da nível avançado. A gente faz as imersões. Uhum. E hoje a alquimia, as fórmulas, o entendimento, né, do ser humano a partir dessa perspectiva mais espiritual, energética, Uhum. mental, emocional, Sim. física, delineia muito, né? Encaminha muito a forma como eu trabalho hoje, né? E tu sente que no uso da alquimia teve algum momento, teve um turning point, assim, que teve aquele que tu usou, assim, né, como alquimia e que tu percebeu que, putz, agora foi o insight que tu sente que deu uma reviravolta, alguma coisa maior na tua vida, assim? Cara, Apesar de, eu digo isso porque eu também já aham, me passou vários, né, eu já sim. usei bastante.
E teve alguns, até hoje que eu lembro, assim, que foram momentos que deram uma... Aham. A roda, assim, gira, mas tem um momento que ela é como se ela gira no mesmo... Daqui a pouco sobe uma oitava, né? Sim, Que tu percebe que sim dá uma é, mudança mais impactante. sim. Tu tem Então, alguma lembrança? tem sim, ó. Tem várias, né? Mas assim, a alquimia, assim, ela tem uma visão que ela realmente traz para a prática esse paradigma de que o macrocosmos tem a imagem e semelhança do microcosmos, né? Assim como é lá em cima é aqui embaixo, assim como é Sim. dentro é fora, né? Uhum. E dentro dessa Bem chegada, as leis herméticas, as né? leis herméticas, e dessa Sim. chegada de cada um, do espírito encarnando, né? De nós aqui, a gente traz desafios já, né? Uhum. Vamos dizer assim, predisposições, né? Já Uhum. predispostos a vivenciar certas situações, né? O Sim. cenário muda muitas vezes, mas Sim. aonde precisa tocar dentro da gente é sempre, muitas vezes, ocorre sempre no mesmo local. Sim. Então, a alquimia até chama isso de um vitriol, Uhum. né? Que é um aspecto de desafio, Uhum. que ali tem uma dor e tem uma luz. Sim. E às vezes quando tu consegue mexer com a fórmula, né? Ou mesmo com a atuação da fala, a atuação, né, do teu movimento alquímico frente ao teu cliente, Sim. e dando aquela fórmula certa, tu consegue mover aquilo e o resultado às vezes é mágico, é uma coisa que é Sim. de um grande De impacto, de transformação, né? transformação. E o que tu sente que em ti mais transformou em um desses processos? Em mim, primeiramente assim, ó, eu acho que eu consegui pacificar muita coisa em relação a pai e mãe, dentro Uhum. da minha história pessoal, embora Uhum. eu nunca Uhum. tive grandes problemas com mãe e pai, mas a Uhum. gente sempre tem, Sim. né? E aí existe na alquimia muito também um trabalho que mexe com esse DNA Uhum. materno e paterno, né? A serpente lunar, a serpente solar. Uhum. E os processos de limpeza dela foram muito libertadores para mim. São as primeiras memórias que eu senti, assim, que eu, sabe, consegui assumir mais Uhum. a força do meu espírito, né? Da minha pessoa, da minha personalidade em realizar tudo que eu gostaria de realizar. Em termos da tua tarefa de vida mesmo, assim, de Isso, sentir que tinha mais gás para exatamente, isso, né? E claro, e essas abordagens, né? O próprio vitriol foi muito impactante quando eu tomei, Onde que tá né? o teu? O meu principal tá na casa 10, na casa do alquimista mesmo, né? Eu Sim. tenho um Saturno na casa 10. E o que que seria isso, assim, pra... Seria um desafio com a responsabilidade, né? De ocupar o Uhum. lugar de Sim, autoridade, tá. né? Um desafio de não ser um autoritário, mas ao mesmo tempo não ser um cara que se ausenta de ocupar a Sim, responsabilidade, né? sim, Trazer esse equilíbrio, sim. né? A justa medida da... O que para mim, enquanto jovem, eu muitas vezes, mano, não quero assumir essas responsabilidades. Sim, Eu sim, quero claro. curtir mais a vida. Sim, sim. Tanto que eu adiei algumas coisas, né? Se eu for ver hoje. Uhum. Mas Mas hoje também... isso tô, hoje eu tô resolvido, assim, né? Claro, Ou claro. Sim, mais sim, eu resolvido, sou a né? prova porque eu fui teu, eu tava nos teus grupos, né? Aham. Então eu sou a prova de que esse trabalho foi bem feito, mas é interessante porque tanto pode ter uma evitação da responsabilidade no sentido de negar, mas também às vezes por medo de que eu sei que se eu assumir, eu posso extrapolar, né? Exatamente. Então tem esses dois lados mesmo, né? A dualidade A sempre imperando. dualidade ali, A né? imagem e a semelhança. E aí poder achar esse local em que a minha autoridade possa ser estabelecida de forma saudável é um desafio, né? Porque... Mas também agora com... Como é que é o nome do teu filho mesmo? O Arthur? Com o Arthur nascendo, isso também vai se desenvolvendo cada vez mais, né? Sim, com certeza. O Arthur hoje está com 5 anos, né? E com certeza ele foi o catalisador de muitas Também disso. transformações, né? Porque imagina, quando uma criança nasce, teu filho, tu entra diretamente em ressonância com a tua criança, né? Claro. E isso fomenta muito mais, né, o teu aprofundamento pessoal. Eu honro muito, assim, né, ter sido pai, com Uhum. certeza, né, todos que... Nesse processo da autoridade É, dá um... Eu até lembrei agora de uma situação com a Flor aqui, eu vou interromper rapidinho claro, só para vamos lá, trazer quero a... saber de ti. Só para que essa coisa da autoridade como é um desafio, né? Que ela tá na escolinha dela, cara, e ela chegou a Bibi e me falou, Bruno, que ela faz capoeira terça-feira, e era no intervalinho ali do almoço, é 1h30, e ela Aham, foi e buscou e comeu chocolate.
E ela é proibida de comer chocolate dia de semana, assim, né? Até pra não virar um hábito. Açúcar e final de semana, quando ela quer, tudo bem. E a Bibi me falou. E eu cheguei em casa e falei, filha, é, a mãe falou que tu comeu chocolate. A mãe falou que tem alguma coisa que aconteceu na cantina, queres compartilhar comigo? Daí ela fez uma carinha assim de simulando, sabe? Não, pai, é. Pra ver se conseguia se escapar. Daí eu falei, não, ela falou o que aconteceu. Eu quero saber se tu quer falar pra mim. Não, tá bom, pai. Comi um chocolate. E daí eu assim. E na hora, primeiro, que eu fiquei puto que foi escondido. E segundo, que mesmo não sendo escondido, ela descumpriu um combinado, né? Aí fiquei puto. E aí tu vê todas as imagens de autoridade voltando, porque a primeira coisa que me deu foi vontade de dar um esporro, assim. Pá. Hum, Sabe assim, com toda a violência. Senti aquela violência ali, né? Daí eu falei, mas exato. não falei, daí eu falei, tá, então tu fez isso, tu descumpriu o nosso combinado. Tá bom. Aí eu fui, peguei uma água, daí sentei. E daí deu uma acalmada, daí eu perguntei pra ela, tá, filha, por que que tu acha que o pai fala pra te não comer chocolate? De verdade, por que que tu acha isso? Por que que tu acha que a mãe e o pai falam pra te não comer? Eu não sei. Eu falei, então pensa e depois vem falar com o pai. Daí ela falou, tá. E daí ela foi. Daí ela falou, ah, pai, quando eu como muito doce, sempre me dá diarreia, me dá dor de barriga. Daí eu falei, isso? Então, esse é um dos motivos que a gente não quer que tu coma. Porque dói a tua barriga. Isso, imagina, com os teus ossinhos. Daí eu fui explicando pra ela todo o corpo o que acontece. Ela, E daí pra ela deu outro sentido. Daí depois a gente passou, daqui a pouco voltou a conversa. Uhum. Daí então não posso comer mais. Daí eu falei, filha, não é que tu não pode comer nunca mais. Mas tu precisa saber que não faz bem. E aí, o quanto tu não quer que faça bem, nesse primeiro momento, eu sou obrigado a te orientar isso. Depois é tu que vai decidir. Sim. Daí ela falou, daí eu cuido do meu corpinho, ela falou. Daí eu falei, isso, depois vai ter um momento que só tu cuida do teu corpinho. Dela, e tu acha que o pai e a mãe cuidam do teu corpinho? Dela, sim, passar creme. Dela foi falando tudo que é feito no cuidado do corpo dela, porque realmente a Bibi, mais do que eu, é bem assim, vigilando, cuidadosa, né? Cuidadora. Então ela foi se dando conta de que tá, então tu escolhe te descuidar enquanto a gente escolhe te cuidar. E aí pra ela assim fez um sentido, sabe? E aí depois o que acontece? A Bibi mandou mensagem, veio a conta. 60 pila. Eu tô 60 pila de chocolate, dela falou, que não foi um, foram 6. Eu falei, opa, então é todo dia que tu tá comendo então dela. Uhum. Mas pai, não tem açúcar. Eu vi também com o tio. Deu, tá, então tu sabia mesmo, né, filha dela? Sim. Deu, tá, e eu não comprei chocolate. Então, tu acha justo eu pagar por uma coisa que eu não comprei? Porque eu não quis te dar de presente e nem comprei pra mim. Ela falou, não. Deu, então como é que a gente vai fazer pra pagar isso dela? Então vai ter que ser do meu porquinho. Ela foi, pegou o porquinho, deu dinheiro e sentia aquele pesar. E como o pai deu aquela coisa de que, putz, cara, todo o dinheirinho que ela tá guardando. Eu falei, não, então a gente vai dividir, eu vou pegar uma parte do porquinho, uma parte eu dou, porque eu sou teu pai, participo disso, né? E aí ela deu uma compreendida, assim, sabe, de tipo assim, a noção do preço real, porque enquanto ela vai lá pega, ela não sabe o que custa, que tem um Exato. preço real, que tem um preço pro corpo, do preço a pagar. E sabe, que depois a gente, agora tá, isso foi na segunda-feira, terça, isso aí, e hoje tá 100% isso, né? Mas foi muito bom construindo com ela durante a semana esse local de autoridade, dela poder também tirar a autoridade a partir dela. Porque é difícil, né? Assim como pai, eu tenho as memórias de que a vontade que deu como ela faz capoeira, eu, na época, quando eu fazia alguma coisa errada, tinha uma questão de ameaça, era a forma que era para educar, não. Tu vai sair do basquete, tu vai sair do futebol, tu vai sair disso, tu vai sair daquilo. Como uma forma de controle para, de alguma maneira, botar no trilho. O que fazia sentido para eles e faz sentido. Eu entendo de onde que eles partiram para isso. Uhum. Mas para ela é incrível que não faz sentido desse jeito. Mas uma autoridade saudável que tu questione, mostra o preço, vai integrando. E hoje para ela tá uma coisa assim totalmente, sabe? Depois que ela deu o dinheirinho do cofre, ela se deu conta assim, ela sabe quando ela ficou bem, Sim, integrou. claro. Então, ajudar eles a desenvolver essa autoridade e Muito trabalhar bom. é muito gostoso, é muito Muito bom. prazeroso, né? Não, e que bom que ela tem um pai assim como tu, com toda essa compreensão e esse Sim, movimento, né, cara? Com sim. certeza. Pô, Mas dá para ver todas as memórias, sim. lembranças, porque as pessoas nessa coisa que hoje em dia a gente sabe que não é saudável agredir uma criança, enfim. Mas tu vê esse desejo de, cara, dar sabe, apertar, ou de gritar, ou de falar mais brabo, ou de dar tu vê todas as vontades que foi vivida contigo, vem aqui do lado assim, ó.
Vamos, vamos educar? Uhum. E daí tu vê, pô, mas isso não educa, cara. Isso não... Mas de perceber que eu tô falando isso justamente por conta de que às vezes não quer assumir a responsabilidade, porque também a forma que foi assumida a responsabilidade da autoridade vem com muita força, né? Exato. Muito impositiva. Muito É, impositiva, né? E aí tu não quer reproduzir aquela dor, mas o espaço da uma nova construção é, demora um tempo, né? exato. Então é muito... Muito, É muito legal legal. saber que tu tem que uma das tuas tarefas é essa, É, envolvendo a autoridade. com certeza. Com certeza. Mas aí me conta da tua trajetória aí. Cara, sabe o que é interessante? Que tu falou a gente tem um começo parecido, não sabia, né? Também vim da família de vós super espíritas, né? Lá de trás, assim, tiveram toda uma construção na cidade deles. Uhum. E, e não só é, também a Umbanda, assim, esse trabalho, o contato com a espiritualidade era uma coisa, assim, corriqueira, assim, dentro de casa, né? Com os avós, as manifestações que tinham. E eu tive isso. E também um momento que teve um marco na minha adolescência foi yoga. Sabia? É mesmo? Eu fazia, só que eu tinha vergonha disso na época, porque eu tava também na rua com os amigos, naquela época que tu tem 15 anos e tal. Só que tinha no salão de festa do meu prédio, tinha só que era do The Rose na época, mas The era uma mulher Rose. muito bacana. Eu pratiquei The E Rose também. ela ia dar. E um dia eu vi aquilo me chamou a atenção, só que só tinha, na época pra mim era senhoras. Hoje em dia eu vejo que era 50 e poucos anos, não era tão, mas na época tinha bastante diferença de idade. E eu vi ela fazendo as posições em silêncio, cara, e aquilo me atraía muito. Só que eu vinha da rua jogar futebol, enfim, balada, e chegava e aí via aquilo ali e me chamava a atenção. Eu falei, não, eu vou fazer. Mas com muita vergonha, eu não queria que ninguém descobrisse. Olha só, que ninguém descobrisse que eu fazia essas coisas, né? Pô, Bruno, tem umas loucuras na cabeça, vai ficar lá em silêncio. Na época, meditar era uma coisa totalmente. Sim. Hoje em dia, eu quase que molda, assim, né? E tem um papel super importante. Mas na época era uma coisa de. Meio esotérica, né? E Meio. meio assim, que estranho, ficar em Sim. silêncio, perna Aham. cruzada. Tipo assim, a coisa na época era muito. Aham. Então eu fiz por um tempo escondido, cara. Por um tempo nem em casa. Nem em casa eu falava. Pra dizer, pô, o Bruno fica, sabe, criando umas coisas novas aí. E o yoga teve essa importância na minha vida. E é engraçado que nas minhas lembranças não vinha. Agora tu falando que eu lembrei, sabia? Que curioso Que isso, né? curioso, cara. Passou, foi muito bom. Chegou um dia que eu falei, cara, já me nutriu. Aí falei com a pessoa dela, não, continua vindo, não sei o que lá. Ela ficou bem próxima à minha professora. É alguém que eu tive bastante carinho. Aham. Mas também teve uma época que tinha uma coisa de que tinha que quase que frequentar, era quase que religioso no nível da Sim. religião distorcida, assim. Sim, sim, Daí eu falei, sim, sim. não, já tá demais, eu só queria vir fazer essa aula aqui no salão de Uhum, festa, né? uhum. Segunda, quarta e sexta, sem ninguém saber, inclusive. Sim. Esse era o intuito primeiro. Uhum. E aí, é, teve muitas coisas, né? Mas. E acho que toda vez que a gente fala isso, também parece que a gente revive, né? Eu lembro de situações. Para mim, o corpo sempre foi uma coisa muito importante. Sempre gostei de estar conversando com as pessoas, de ouvir. Tinha essa coisa. Eu ficava muito com as mulheres também da família, apesar de eu fazer muitas coisas com os amigos. Eu gostava de domingo, por exemplo, família, daí tava avó, tia, tudo ali sentado na cozinha conversando. Os homens bastante espalhados, né? Um dormindo, não sei o que lá. Eu gostava de ficar na mesa, eu gostava do ambiente feminino. Eu gostava das conversas. E tinha uma coisa nas mulheres que naquela época eu achava muito incrível que elas falavam, choravam, elas tinham aquela coisa, sabe, assim, de uma De expressão. vitalidade, de Uhum. expressão. E eu lembro da casa da minha avó isso bastante. Uhum. Então a gente ia todo domingo, né? Então hoje eu vejo o quanto que eu ficava ali e me nutria daquele ambiente, né? É, eu tenho um bom registro no meio das mulheres que eu acho que. Então, enquanto uma lavava a louça, a outra já enxugava, a outra já arrumava a cozinha, daqui a pouco estava tudo sentado ali. Tinha muito isso e eu me nutria muito dessa. Eu acho que as mulheres da família tinham uma coisa mesmo muito. De muita expressão. Vó, tia, irmã. Então, eu gostava muito disso. Eu vejo que isso teve um impacto e essa coisa da corporeidade, né? E quando eu fui fazer físio, porque na época eu estava em dúvida entre medicina e Uhum. psicologia. Estava em dúvida entre essas duas coisas. Mas essa coisa do corpo para mim era muito importante. E depois eu fui me dando conta que mais importante que o corpo era o sentir. Esse era o que eu buscava com. Então, na época eu entrei na faculdade,
Já no primeiro ano já fui para o laboratório de psicologia, trabalhava com os grupos, fazia pesquisa, eu adorava isso, questionário, qualidade de vida. Aham. Para mim, isso, o corpo, daí e tinha as salas onde que tinha os projetos, na época que tinha aula de yoga, para dor crônica. Então, para mim, isso aí que faria sentido. Sim. Então, ali eu supria uma demanda é, da interação, de ouvir, de estar junto, né? Aham. E ao mesmo tempo da pesquisa, mas nessa coisa de que, através disso, consegui curar muito mais do que intervir. Depois ainda foi a osteopatia, que para mim fez sentido na época e foi muito bom. Mas tinha essa coisa do toque, que também era muito mais para revelar algo e possibilitar que o corpo se curasse do que eu curar alguém, entende? Teve Uhum. sempre isso. E depois conheci a experiência somática, daí teve muitos pontos. E outras formações que eu fazendo, né? E também teve um momento que eu fui viajar, fui morar fora. Olha como essas imagens gravam, né? Eu me lembro que na volta a gente perdeu o avião, teve que parar na África. E a gente falou, cara, vamos estender. E eu fiquei lá um tempo, eu e meu amigo, ficou umas semanas assim, né? E eu lembro que daí meu amigo falou, cara, vamos passear, viajar pela costa e tal. Na época eu tinha 20 anos, 19, 20. Daí eu falei, vamos. Eu falei, não, eu quero ir naquela ilha lá do Nelson Mandela, eu quero ir lá. E eu lembro que daí a gente, não, pegamos o barco, e daí teve a viagem, né? A viagem ali da meia hora, 40 minutos, uma hora. E aí chegamos lá. E, cara, quando eu cheguei naquela ilha, foi uma experiência muito emocionante pra mim. Foi uma coisa assim que eu olhei aquela cidade rica, né? Porque da onde tu pega assim, tu vê aquela cidade rica. E aí o cara que tava nos conduzindo no ônibus, dentro da ilha, que tem um ônibusinho, que é bem pequenininha, mas é tipo um trailerzinho assim, né? Eu perguntei pra ele, como é que tá? Como é que foi? Como é que, né, esse processo dele? Ele falou, não, ele falou, eu fiquei preso. E pra mim, é uma coisa muito louca, né? Ele ficou preso e permanecia trabalhando no lugar que ele ficou preso. Pra mim era meio surreal ele permanecer preso, né? Porque ele não tinha emprego fora dali. Sim. Mas eu me lembro quando eu cheguei na cela onde o Mandela ficou preso, aquele tempo todo, aquela cela pequena, cara, comecei a chorar. Foi uma sensação muito emocionante. Mas eu me lembro que o que me registrou, porque eu lembro da imagem bem vívida. Que era um diazão de sol, aquela água batendo na costa, aquele mar assim, é muito bonito, né? Eu falei, cara, esse cara ficou aqui dentro durante, sei lá, 19 anos, 20 anos. Foi muito tempo dentro desse lugar. E a capacidade de ele ter saído lá lúcido, são, Uhum. pra mim, de fato mexeu É comigo, cara. muita resiliência, É né? muita Muita resiliência. Ele capacidade de encontrou algo dentro transcendência. dele que, que superou a capacidade humana, É, no limite humano, né? Ele ultrapassou isso. E pra sim. mim aquilo mexeu. E eu me lembro que mexeu tanto que quando eu voltei, eu pensei, cara, não é. Já a faculdade já não me nutria mais tanto. O laboratório, para mim foi perdendo sentido. Eu tinha até o desejo de seguir, fazer mestrado e tal. E fui perder, comecei a trabalhar com outras coisas na época, com uma empresa de tecnologia. Fui indo, me formei e aí comecei um pouquinho antes, daí comecei o Petor e aí o Petor foi me mostrando essa possibilidade de integração muito boa, né, desse aspecto espiritual e esse aspecto físico para experimentar mesmo essa transcendência na matéria, né? E daí para mim fez bastante Uhum. sentido. E na matéria seja meu corpo ou na matéria seja no cotidiano também. Não muito mais uma imanência do que uma transcendência, na verdade, para mim esse Deus que eu ansiava, né? Esse Sim. que esse que fez com que ele ficasse na cela em paz, entende? Uhum. Que se ele tivesse na cela ou tivesse na cidade, de que ele seguia a partir do mesmo lugar, entende? Sim. Daí eu falei, cara, eu preciso encontrar isso. Eu preciso encontrar isso, porque Aham. é uma coisa que é muito. Sim. Existe isso, né? Existe essa liberdade de que o de fora não que não te afeta, mas que não determina, né? Exato. Não determina quem tu é, não determina o futuro, É. não determina. Que no Petor, através da autorresponsabilidade, isso para mim fez muito sentido, né? A responsabilidade como a capacidade de poder me apropriar e saber o que acontece em mim, para não ficar refém de uma prisão como aquele que ele tava, né? Uhum. Então, isso foi uma coisa que de fato mudou a minha vida. Mas mudou tanto que me desorganizou, até porque eu não encontrava isso, né? Daí eu não conseguia. Aí encontrei o Petor, na época a experiência somática, depois de um tempo fazer a experiência somática, já trabalhava com constelações, daí eu comecei no Petor e fiz a constelação, a formação. E aí fui mesclando e juntando isso de forma que, enfim,
de várias formas isso foi acontecendo e naturalmente a vida foi me levando também. Mas teve eu acho que esses 3 encontros do Pettork, das constelações da experiência somática, conseguiram unir dessa possibilidade de experimentar a partir do meu sentir a experiência de Deus do cotidiano. Que é a partir desse local de estar experimentando qual é a verdade desse momento. Sim, E quando encontra a verdade, experimentar Deus ali, sim. de forma tão clara, A presença, na né? Estar presença, íntegro na ali. integridade. Então, eu acho que essas 3 ferramentas e caminhos e metodologias, né, foram... Tive várias outras, mas essa, assim, né, que é Os mais mais importantes. mais importante. Daí, na época, eu até voltei para a faculdade, fiz umas 3 disciplinas na UFSC, de fenomenologia, que daí eu comecei a mestrado com uma professora, mas a agenda do consultório estava super lotada. Daí eu falei, não, cara, ainda não é o momento. O consultório estava indo assim, Uhum. os grupos abrindo, 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 né? E aí, a época, Constelação não era tão... Sim. E 10, hoje 11 tu é anos. uma referência, né? Nas constelações, né? De Sim, certa forma, sim, sem né? dúvida. Eu lembro que daí tava nessa época que a gente começou e a Eva, já tinha um grupo da Ana B, a Adri Sim. também já trabalhava na época, né? E aí a gente começou aí na época em Joinville, Blumenau, Timbó, o cara começou a rodar o estado inteiro. A Vanessa trabalhava com a gente, a Vanessa era super agilizada, então a coisa ia. E aí parou esse volume todo com o nascimento da Flor, né? Assim, Uhum. diminuí, né? Dei uma recolhida, voltei para casa. Mas é interessante ver agora os pontos mesmo da nossa trajetória que faz com que mude, né? E Sim. também eu me lembro que quando eu entrei no grupo e o fato de ser um coordenador homem para mim foi bom, uma referência porque nesse meio também, como eu dei o exemplo na casa da minha avó era muito bom, mas essa experiência do sentimento, da expressão, dessa vitalidade vinha muito mais das mulheres, né? Da experiência do sentir. E e aí, como eu me lembro no grupo, que a gente começou lá no grupo, né? O teu grupo. E aí, pô, uma figura masculina me ajudou na época. Me deu uma sensação de que é possível, né? É possível também experimentar a partir do meu local masculino a experiência do feminino em mim. Não precisa Sim. estar fora nas mulheres, isso. Exato, exato. Porque também, de alguma maneira, se é as mulheres que experimentam e vivem isso, acaba que gera uma dependência que é das mulheres ou com as mulheres Sim, sim, que é sim. possível viver isso, né? Exato. O que gera, de alguma forma, várias dependências aí, né? É, E aí é como se é possível experimentar o meu masculino e o meu feminino a partir é, dessa minha experiência aqui como Bruno, né? exatamente. Então deu Até, uma boa virada na época. e é interessante tu dizer isso porque geralmente pessoas assim como nós, que tem essa busca, né? Que tem esse anseio de crescimento, são pessoas que têm uma energia feminina forte. Sim, Porque é essa energia que te atrai para o autoconhecimento. perfeito, Né? perfeito. E aí tu precisa realmente, em algum momento da caminhada, ter que estar Uhum, integrando essa energia uhum. masculina para Sim, justamente poder ancorar e realizar alguma coisa, né? perfeito. E com certeza, acho Para que não que vire um caos, né? Para que não para que não vire vire um uma experiência caos. caótica mesmo, né? Exatamente. E acho que daí, para mim, o corpo teve essa importância, né? Que é o espaço onde que o sentir tem um lugar, tem uma forma, se expressa de determinada maneira. Então, se eu sinto medo, eu sinto na minha barriga, eu sinto frio. Isso vai dando uma concretude e quando esse frio diminui e gera uma expansão, por exemplo, um relaxamento, isso não vai acontecer um dia, tá acontecendo agora, né? Então, eu acho que o corpo nesse lugar do local do sentir faz toda a diferença, né? Na época eu também Sim. gostava bastante da Idade Média, né? Eu gostava bastante de alguns filósofos da Idade Média, né? Ali que tinham, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, que não era uma filósofa, era uma teóloga, mas que vivia a experiência mística, né? No caso na época, ou São Francisco, né? Muito a partir da experiência corporal, né? E por experimentar tanto, tem até uma frase que era tão corpo, que era só espírito, mas que a Uhum. experiência atravessava por completo, né? Sim. Então isso sempre teve também em paralelo na minha vida, assim, de quem viveu isso, como é que experimentou isso, né? Para viver essa, Uhum.
essa espiritualidade aqui, vamos botar, né? Não como uma Sim, espiritualidade lá, sim, né? Ainda que possa ter uma importância essa espiritualidade lá como algo contínuo, né? sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Se a vida tem um sentido, que sentido tu acha que seria esse? Olha, cara, boa pergunta esse seu silêncio. Eu tinha. Eu vou te dizer que eu experimento. Parece meio contraditório, é um jogo de palavras, mas não é. Eu experimento o sentido da vida no momento em que eu solto o meu significado que eu estava dando para aquela experiência. Uhum. Vou dar um exemplo. Esse dia eu estava de carro e tinha uma aqui perto da. Saindo da UFSC, ali do Shopping Trindade, indo para casa. E tinha um cara que tava vendendo tangerina ali, né? Assim, bergamota. E eu tava sentado, eu tava no carro atrás, do carro da frente, que era o primeiro da sinaleira. E esse cara veio vender tangerina pro cara. E eu tava num momento assim, bem relaxado, né? Bem solto. E aí vi ele caminhando, aí ele oferecendo a tangerina. E aí daqui a pouco ele tocou e o cara comprou. Quando o cara comprou, e acho que pediu mais, ele foi lá e pegou mais e voltou. Depois que ele entregou o saco de tangerina e virou, ele agradeceu assim, ó, cara, foi uma experiência surreal, muito simples. Mas ele fechou o olho assim e ele fez aquele momento dele de oração, prece, eu não sei o que ele fez ali. E eu tava vendo no carro de trás. Cara, eu senti uma coisa tão boa, uma experiência assim, que eu não consigo dar um significado para aquilo, mas eu consigo perceber o sentido que tem naquele momento eu estar vivendo aquilo. Entende? Então é Uhum. como se o sentido da vida ela revela a medida em que eu me deixo ser tocado por ela e abro mão do significado das interpretações que eu estava dando para aquele momento, que poderia ser a pessoa vendendo uma bergamota. Mas naquele momento, o que emanava dele, para mim, aquela sensação, eu fui incluído naquela gratidão sem nem entender por quê. Mas eu estava participando de alguma maneira daquilo, entende? Então, talvez o sentido da vida seja ela se experimentar de infinitas formas. E uma das formas que ela se expressa e se experimenta agora é em forma de Bruno, Uhum. sabe? Sim. E se como Bruno eu vivo a experiência, é como se a vida encontra ela mesma e vai tendo informações e dando novos sentidos para esse encontro da vida através de mim com ela mesma. Profundo, profundo. Mas Difícil de entender é assim, isso, mas isso, porque o isso. meu propósito pessoal, se eu vou dizer ajudar pessoas, isso é um significado que eu tô dando porque não Sim, sei se ajudo nesse nível, sim, sim, entende? claro. E pra ti, qual que seria pra ti? Não foge muito disso, né? Sim. Mas eu vejo assim, né? Como eu sinto também, né? É uma experiência mesmo, é um lançar-se, né? Num mundo de possibilidades, onde a gente vivencia diversas coisas, né? Uhum. Numa busca, num sentido de se encontrar mesmo, de Uhum. saber quem somos, assim, né? Uhum. Quem sou eu, mas não num sentido intelectual, não é um Sim. raciocínio, não é um entendimento racional ou até mesmo emocional somente, né? Uhum. Mas é um estado de ser mesmo, de consciência, né? Tu Uhum. encontrar a tua natureza, né? A tua expressão genuína, Uhum. né? E claro que para isso, né, a experiência da vida, ela vai te colocando em diversas situações, desde a família que tu escolhe, da família Uhum. que tu nasce, e tu vai ganhando diversas roupagens e facilidades ou dificuldades. Uhum. E o processo da vida, né,
interagindo com outras pessoas, porque sozinho a gente também não experimenta, né, as coisas, a gente experimenta Uhum. com o outro e com a natureza, com a terra, com tudo que está junto. A gente vai se desfazendo de coisas que não fazem sentido, mas por algum motivo, não é que não façam sentido, mas não são aquilo que somos, mas por algum Uhum. motivo estamos ali precisando passar por aquilo, Uhum. como uma forma de aprendizado, Uhum. para que a gente vá cada vez mais estar íntegro, estar presente e Uhum. sendo a gente mesmo, exercendo aquilo que somos, né? Uhum. Emitindo o som que nos soa, né? O Uhum. som genuíno de cada um, a nossa própria música. Sim. E eu acho que eu levo muito isso também, essa ideia, porque essa ideia acaba sendo também uma ideia que fundamenta muito da alquimia, do Sim. próprio Petworth, Sim. né? Acabo levando isso muito para a ajuda daqueles que Sim. me procuram em consultório, nos grupos, e, enfim, todos os locais que eu atuo, Uhum. no sentido de tentar ajudar a pessoa a se desvendar mesmo, Uhum. né? Porque muitas vezes o sofrimento, né, a dor, seja psíquica, seja física, a doença, Sim. ela ela advém desse lugar, né, ou dessa situação em que a pessoa se distanciou de si mesma, Uhum. né? Não, Uhum. não se perdeu desse Uhum. contato com a força genuína do espírito, né? Uhum. Daquilo que eu sou essencialmente, né? Sim. E, e tudo que a gente possa fazer para ajudar a pessoa a se olhar e se aprofundar em si mesma é válido, Claro. né? Uhum. Então, assim, hoje o meu momento é o ser pai, o ser esposo, o Uhum. ser psiquiatra, o ser Uhum. psicoterapeuta, o ser alquimista, Uhum. o ser amigo, né? E eu Uhum. tento vivenciar toda essa experiência de uma forma equilibrada, nem sempre é fácil, porque a gente ainda está aprendendo e a gente também vive num mundo com diversos desafios, né? Sim. Mas sempre aprofundando essa consciência, né? De quem sou eu mesmo, né? Qual é o sentido do meu propósito, né? Uhum. Aqui eu exerço a minha existência, né? Sim. Aqui a minha presença se põe, né? Porque é única, Uhum. né? É uma expressão única, né? Uma expressão única. Ao mesmo tempo que é uma expressão única, é muito incrível, né? Porque eu quebrei o pé faz, né, mês Aham. passado, e aí a Bibi, minha esposa, né, e a Flor foram viajar com a família dela, e eu precisei ficar em casa porque estava difícil locomover. E era na quinta-feira, que foi no dia que eu fiquei, eu acho que. E não foi um ato de meditar, foi assim, eu sabia que eu desejava muito ficar em silêncio. E foi assim, de olhar o horário, 9h30, daqui a pouco voltar a olhar o celular, 1h30. 4 horas em silêncio, tendo passado assim, assim. E nesse dia que eu fiquei bastante em silêncio, eu tava querendo ficar muito em silêncio, mas não fechado em mim, mas um silêncio mesmo, um silêncio. E assim, foram horas que passavam um silêncio, assim, de 3, 4 horas em silêncio, como se tivesse passado segundos mesmo, sabe? E nesse lugar também é muito interessante que ali dá pra claramente ver que eu me sentia em um vazio e preenchido, mas que eu não estava exercendo nenhum papel de Bruno, isso, terapeuta, Bruno, coordenador de grupo, Bruno pai, Bruno tio. Estava vazio desses significados e desses papéis, mas preenchido de algo que ia muito além. Então, nesse local é muito medíocre dar significado, em vez de perceber o sentido que a própria vida tem, nos tira muito, né? Tem uma poesia, falou isso, eu Uhum. vou procurar essa poesia Sim. porque, cara, ela é uma poesia ela é muito simples, na verdade, mas por ser tão simples, ela diz tudo, né? Que é do Manuel de Barros. Eu que a poesia dela, acho que fala muito sobre o sentido da vida, não a partir de um local dito, mas a partir a poesia é árvore. Ele fala: um passarinho pediu ao meu irmão para ser uma árvore. Meu irmão aceitou de ser árvore daquele passarinho. No estágio de ser árvore, meu irmão aprendeu de sol, de céu e de lua, mais do que na escola.
No estágio de ser árvore, meu irmão aprendeu para santo, mais do que os padres lhe haviam ensinado no internato. Aprendeu com a natureza o perfume de Deus. Seu olho, no estágio de ser árvore, aprendeu melhor o azul. E descobriu que uma casa vazia de cigarra, esquecida no tronco das árvores, só serve para poesia. No estágio de ser árvore, meu irmão descobriu que as árvores são vaidosas. E que justamente aquela árvore no qual meu irmão se transformara, envaidecia-se quando era nomeada para o entardecer dos pássaros, e tinha ciúme da brancura do que os lírios deixavam nos brejos. Meu irmão agradecia a Deus aquela permanência em árvore, porque fez amizade com as borboletas. Legal, né? Incrível. Legal, Então, muito legal. eu acho Lindo, né? que esse estado, né? O sentido, É, talvez o sentido da vida é voltar a experimentar esse estado que a gente aprende, é, mas a partir do nosso estado de ser, né? Que aqui é exato. ser árvore, É. né? E nós, É, como seres humanos, a gente pode experimentar todas as possibilidades do reino animal, vegetal, porque a gente já tem esses três cérebros, né, acoplados, toda essa acoplado. experiência, Sim, né? A gente pode ter uma experiência mais esférica de tudo isso. sim, perfeito. A gente pode atravessar, navegar, rastejar, voar É, por tudo isso, né? ser Caminhar. pássaro, ser árvore, ser Isso. água, ser Ser pedra. tudo isso. É incrível, né? Então, É. para mim, o sentido da vida passa muito, inclusive passa pela poesia. Muito. Eu acho que a Sendo poesia pela música. eu acho que a arte, né? A gente podia até fazer um encontro um dia sobre isso. Sim. Nos próximos chamar alguém assim, né, da É, tu é música. músico, né? Também. Eu nem Bem, falei da bem minha modesto. trajetória na Da música trajetória da também, música. mas Fica pro fica próximo, pro quando vir aí próximo. alguém da música, né? O som cura, som que Sim, cura, sem dúvida. o som cura muito, né? Até porque ele mostra bastante o silêncio, né? É. Ele mostra, né, ele mostra o silêncio de uma forma muito bem conformada, assim, Uhum. encaixada. Então, o som é uma coisa que, ah, enfim, tem um podcast, tem vários encontros para falar sobre isso, inclusive, né? Vamos fazer. Vai ser E ótimo. e a gente tá quase chegando no horário, né? Já Uhum. tá atravessando ali. Cara, tinha várias coisas que Pra falar, para né? Mas poder a gente falar, se para conversar. empolga Você empolga numa coisa e vai, e assim, Mas foi bom, né? foi Tá bom, né? ótimo, né, Tá ótimo cara? Para primeiro, um né? primeiro, assim, acho que dê pra gente falar um pouquinho de cada um e da sua Sim, experiência. E acho que a sim, gente tem bastante coisa aí pra sim. fomentar, Para compartilhar, eu acho compartilhar. que, assim como esse estágio de ser árvore ali da poesia, eu, eu acredito, eu acredito muito é, nessa possibilidade da experiência, de compartilhar experiência mesmo. Eu acho que esse local em que cada um põe o seu corpo à, à prova no sentido, sabe assim, ver mais da minha avó lavando roupa, mas sabe assim, que se põe a ser afetado pela experiência, todo mundo que se permite ser afetado por qualquer experiência que for, tem algo profundamente para ensinar, porque ao permitir que essa experiência seja vivida, ele vai digerir e entregar para o mundo de uma forma muito específica. Então, Sim, apesar de estar falando do todo, mostra algo muito singular. sim, sim. Então, não há nada também tão espiritual quanto a nossa singularidade, né? Uhum. Então que a gente possa também chamar pessoas que possam falar de si, porque eu acredito muito nisso. Acredito nesse tipo de informação, ainda que a gente possa trazer também coisas técnicas, né? E que tenha sua necessidade, tenha o seu lugar, a sua importância. Mas muita parte das experiências, né? Acho que a gente não ficou 100 mil anos em volta da fogueira e a gente cresceu muito e chegou até aqui à toa, né? Sim, Eram esses momentos de troca, né? De compartilhar. exato, exatamente. Então,
tem algo que a gente toca também, algo sagrado aí, né? Sim, exatamente. Quando tá disposto a compartilhar algo. É. E muitas pessoas acabam também se identificando, né? Claro. Tendo esse reconhecimento de que, tem algo que em mim que eu preciso me reconectar. Uhum. E assim a gente fomenta, né? Sim. Aquilo que está em nós, no outro. E o mundo hoje precisa muito, né? De que as pessoas busquem essa reconexão, né, cara? É muito interessante porque por muito tempo eu pelo menos pensava, né, que quando a tecnologia viesse, ela ia servir, tava viajando nisso, olhando assim, né, para as coisas da inteligência artificial, que ela viria para substituir mais ainda os trabalhos braçais. E na verdade, se a gente olhar bem os últimos desesperos que tem por conta da inteligência artificial, o que ela está substituindo é o trabalho intelectual, cara, Sim, exatamente. não braçal. E é isso que é mais desesperador. Aham. Na nossa sociedade, que eu vejo assim, né, claro, em consultório, e isso não é um julgamento, Sim. mas é incrível como a gente aprendeu a engatinhar, a gente sabe lavar uma louça, a gente sabe fazer uma conta de matemática, a gente sabe criar um microscópio, um telescópio e olhar o universo. E se tu pergunta pro ser humano, tá, e o que tu tá sentindo? Ele não sabe dizer o que ele tá sentindo. Sabe, é uma coisa, se tu olha, Ainda mais se for homem. vai se for homem, mas assim, é uma coisa que se tu olha assim, o nível do absurdo, se a gente para e pensa assim, né? Então, a inteligência artificial, ela tem esse benefício, que é tirar a importância da racionalidade, ainda que tenha, Sim. mas tirar esse pedestal, né? É. E poder trazer para um local tão básico que tu pergunta pra pessoa, tá, e aí tu fez aquilo, o que tu tava sentindo? Não, porque eu fiz aquilo. Não, mas o que tu tava sentindo? Não, porque daí eu pensei, não, o que tu tava sentindo? Uhum. Não, porque eu acho. Não, Eu não. penso que eu sinto. Isso, essa coisa tão básica. E Sim. se tu não sabe o que tu tá sentindo, que é tão simples, simples no sentido de primordial, assim, de tão elementar, tu não vai saber o que tu precisa. Exatamente. Cara, e se tu não sabe o que tu sente, o que tu precisa, tu não sabe naquele momento quem tu é. É, isso aí. E aí tu vai buscar e vai longe. É. Buscar pelo que tu não sabe, É. que não te preenche, porque tu não reconheceu o que tu sentia. Só porque tu pensa que é. É. Né? E aí, então é interessante ver a inteligência artificial tirando esse poder Exatamente. dessa cultura e dessa vanglorização do Ocidente, né? Fortemente do saber desse Sim. local, Sim. dessa racionalidade tão, É. tão potente, né? Porque a mente mente muito pra gente mesmo, né? Sim, é o mesmo radical, né? É. Mentira. E vamos entregar mesmo pra inteligência essa tarefa. É, Né? A gente claro. tem que aprender a sentir, porque a verdade está no sentir mesmo, a tua real necessidade. E aquilo que vai te conectar verdadeiramente com algum caminho ou com alguma situação, né? Saber o que tu tá lendo da vida, né? É a partir do sentir. É o sentir que te dá a informação correta. Sim. E essa troca sempre é a partir do Sim. sentir, né? De uma forma genuína, profunda e que preenche, né? Aquele encontro que preenche. Sim, exato. Né? Aquilo que eu faço que preenche é a partir do sentir, né? Sem dúvida. Então é isso, né? Que É a gente isso. possa, vamos ver outros, o que a gente pode fazer também para daqui por diante, daqui nos próximos, né? A gente pede pro pessoal deixar a gente organizar no Instagram para fazer pergunta, deixar. Isso. E a gente vai conversando mais sobre. Tu já tem ideia do próximo ou não? De um tema aí pro próximo? Uma ideia pronta não tem, mas a gente pode. Sim. Veio Vamos várias pensar. coisas aqui que dá pra aprofundar, né? Sim. Mas eu acho que a gente pode pensar depois também. Se a gente vai chamar alguém, né? Sim. Aí dependendo também de quem a gente vai chamar, a gente pode estar pensando. Ou pensa primeiro. A gente no pode tema. até pensar, já que a gente voltando no sentir agora no final, É, a gente pode. pode ser alguma coisa boa. É, eu pensei nisso também. Ótimo. Então o próximo a gente faz sobre isso, então. Sentir. Aí tem muita coisa da alquimia que é legal de falar. Sim. Sobre a parte mais fisiológica também. Claro, claro, é bom, importante. Bem importante. Ok, Rodrigão. Ótimo. Então, prazer Acho que em deu pelo começar primeiro. essa parceria aí. É Valeu. nóis. Seguimos. Corta.